Esse vídeo foi baseado nos ensinamentos do livro O Poder do Autocontrole, a chave para dominar os seus pensamentos, do autor William George Jordan. O homem tem dois criadores, seu Deus e ele mesmo. Seu primeiro criador fornece-lhe a matéria-prima da sua vida em conformidade com as quais ele pode fazer dessa vida o que quiser. Já o seu segundo criador, ele próprio, tem poderes maravilhosos que raramente percebe. É o que o homem faz dele mesmo que conta. Quando o homem fracassa na vida, ele normalmente diz: "Eu sou como Deus me fez". Quando obtém sucesso, ele se proclama, orgulhosamente, um homem que se fez por si mesmo. O homem não é colocado neste mundo como uma finalidade, mas sim como uma possibilidade. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Na sua fraqueza, é uma criatura das circunstâncias. Tornar-se uma vítima ou um vitorioso depende amplamente dele mesmo. O homem nunca é verdadeiramente grandioso somente pelo que ele é, mas sempre pelo que pode se tornar. Para visualizar a sua vida como ela pode ser, o homem precisa subir sozinho as montanhas do pensamento espiritual, assim como Cristo foi sozinho para o jardim, deixando o mundo para reunir forças para viver no mundo. Ele deve respirar o ar puro e fresco do reconhecimento da sua importância divina como um indivíduo e com a mente purificada e vibrando com novas forças. Ele deve lidar com os problemas do seu dia a dia. O homem precisa menos da ideia "eu sou um simples grão de poeira" em sua teologia e mais do conceito "sou uma ótima alma humana com maravilhosas possibilidades". Como um elemento vital no seu trabalho religioso diário, com essa ampliação, estimulante visão de vida, ele vê como pode alcançar o seu reinado por meio do autocontrole. E o autocontrole, que é visto nos exemplos mais espetaculares da história e nas fases mais simples da vida diária, é precisamente o mesmo em tipo e qualidade, diferindo apenas em grau. O homem pode obter esse controle se ele quiser, é só uma questão de pagar o preço. O poder do autocontrole é uma das maiores qualidades que diferenciam um homem dos animais inferiores. Ele é o único animal capaz de ter uma luta ou uma conquista moral. Cada passo durante o progresso do mundo tem sido um novo controle. Tem sido a fuga da tirania de um fato para a compreensão e o domínio daquele fato. Por eras, o homem olhou aterrorizado para os relâmpagos, até o dia em que começou a entendê-los como eletricidade, uma força que dominou e tornou-se escrava. Os milhões de fases da invenção da eletricidade são manifestações do nosso controle sobre uma grande força. Mas o maior de todos os controles é o autocontrole. A cada momento da vida de um homem, ele é tanto um rei quanto um escravo. Ao se render a um desejo errado, a qualquer fraqueza humana, conforme ele cai prostrado numa submissão sem herança a qualquer condição, a qualquer ambiente, a qualquer fracasso, ele é um escravo. À medida que ele, dia a dia, esmaga as fraquezas humanas, dominando os elementos contrários dentro dele, e dia a dia recria um novo ser, a partir de seus pecados e da insensatez do seu passado. Então, ele é um rei. Ele é um rei governando com sabedoria sobre ele próprio. Alexandre conquistou o mundo inteiro, exceto a ele próprio. Imperador da terra, ele é um escravo servil de suas próprias paixões. Nós olhamos com inveja as posses dos outros e desejamos que elas fossem nossas. Algumas vezes, sentimos isso de uma forma vaga, de uma maneira sonhadora, sem nenhum pensamento de realização, como quando sonhamos ter a coroa da Rainha Vitória ou a autossatisfação do Imperador William. Algumas vezes, entretanto, nos tornamos amargos, nos revoltamos com a distribuição errada das boas coisas da vida, e então caímos numa resignação fatalista da nossa condição. Invejamos o sucesso dos outros, quando devíamos imitar o processo pelo qual aquele sucesso surgiu. Vemos um esplêndido desenvolvimento físico de Sansão, porém nos esquecemos de que quando bebê e criança, ele era tão fraco que havia pouca esperança de que a sua vida seria poupada. Fechamos nossos olhos para milhões de exemplos de sucesso do mundo, mental, moral, físico, financeiro ou espiritual, no qual o grande sucesso final vem de um início bem mais fraco e pobre que o nosso. Qualquer homem pode obter o autocontrole, se ele apenas quiser. Ele não deve esperar ganhá-lo, a não ser por um longo e contínuo pagamento de preço, em pequenos gastos progressivos de energia. A natureza acredita minuciosamente no plano de continuidade,
de cotas, nas suas relações com o indivíduo. Nenhum homem é tão pobre que não possa começar a pagar pelo que quer. E cada pagamento pequeno e individual que faça, a natureza guardará e acumulará para ele como um fundo reserva na sua hora de necessidade. A paciência que o homem gasta para suportar os pequenos desafios do seu cotidiano, a natureza guarda para ele como uma maravilhosa reserva para uma crise da vida. Com a natureza, o mental, o físico ou a energia moral que ele gasta diariamente com ações corretas estão totalmente armazenados para ele e transmutados em força. A natureza nunca aceita um pagamento integral em espécie por nada. Isso seria uma injustiça com os pobres e fracos. É somente o plano de prestação progressiva que a natureza reconhece. Nenhum homem pode criar ou quebrar um hábito num instante. É uma questão de desenvolvimento, de crescimento. Mas a qualquer momento, o homem pode começar a criar ou a quebrar qualquer hábito. Essa visão do crescimento de caráter deveria ser um poderoso estímulo para o homem que sinceramente deseja e está determinado a viver o mais perto do limite de suas possibilidades. O autocontrole pode ser desenvolvido precisamente da mesma forma como desenvolvemos um músculo fraco, com pequenos exercícios, dia após dia. Vamos fazer, a cada dia, como um simples exercício de disciplina de ginástica moral. Alguns atos que nos são desagradáveis, cujo exercício nos ajudará a agir imediatamente na nossa hora de necessidade. O exercício pode parecer bem simples. Largar por um tempo um livro extremamente interessante na página mais intrigante da história. Pular da cama assim que acordar. Voltar a pé para casa quando for perfeitamente possível, mas houver a tentação de pegar o carro. Falar com uma pessoa desagradável e tentar fazer com que a conversa seja prazerosa. Esses exercícios diários de disciplina moral terão um maravilhoso efeito tônico na integridade da natureza moral do homem. O indivíduo pode atingir o autocontrole nas grandes coisas, apenas por meio do autocontrole nas pequenas coisas. Ele deve se estudar para descobrir qual é o ponto fraco em sua armadura, qual é o elemento dentro dele que sempre o afasta de seu sucesso mais completo. Essa é a característica sobre a qual ele deve começar os seus exercícios de autocontrole. É egoísmo, vaidade, cobardia, morbidez, raiva, preguiça, preocupação, devaneios, falta de propósito? Ele deve descobrir qualquer forma que a fraqueza humana assume no baile de máscaras da vida. Ele deve, então, viver cada dia como se toda a sua existência estivesse reduzida àquele dia que está diante dele, sem nenhum arrependimento inútil pelo passado, nenhuma preocupação inútil com o futuro. Ele deve viver aquele dia como se fosse o seu único dia, o único dia restante, para ele afirmar tudo o que houver de melhor nele, o único dia restante, para ele derrotar tudo o que houver de pior nele. Ele deve dominar o elemento fraco dentro de si a cada pequena manifestação de momento em momento. Cada momento deve ser uma vitória por algo ou para ele. Ele será um rei ou será um escravo? A resposta está com ele. Preocupação, a grande doença americana. A preocupação é a forma mais popular de suicídio. A preocupação tira o apetite, perturba o sono, faz a respiração ficar irregular, estraga a digestão, irrita o humor, desvia o caráter, enfraquece a mente, estimula doenças e consome a saúde física. É a causa real da morte de milhares de casos em que a outra doença foi indicada na certidão de óbito. A preocupação é um veneno mental. O trabalho é o alimento para a mente. Quando a dedicação de uma criança a seu estudo a impede de dormir, ou quando ela vira de um lado para o outro, murmurando atabuada ou soletra palavras em voz alta, quando o sono vem, essa criança demonstra que está se preocupando. É um dos sinais de perigo da natureza erguido para alertar os pais, e por piedade, os pais devem assumir uma posição firme. O peso das tarefas diárias daquela criança deve ser aliviado, a tensão da concentração deve ser diminuída, as horas de escravidão para a educação devem ser encurtadas. Quando um homem ou mulher trabalha nos problemas do dia em seus sonhos, quando as horas de sono são gastas no girar de um caleidoscópio das atividades do dia, então existe excesso de trabalho ou preocupação, e é bem provável que a preocupação venha do excesso de trabalho. O Criador nunca teve a intenção de fazer que uma mente saudável sonhasse com os deveres diários. Sono sem sonhos, ou sonhos sobre o passado,
essa deveria ser a ordem da noite. Quando o espectro de um pesar, um medo, uma tristeza se intromete entre os olhos e as páginas impressas, quando a voz interna dessa memória irritante ou o medo surge tão ruidosamente como que para abafar as vozes externas, existe perigo para o indivíduo. Quando todo dia, toda hora, todo momento, existe uma dor obscura, insistente e paralisante de alguma coisa que se faz ser sentida através por cima e por baixo de todos os nossos pensamentos, nós precisamos saber que estamos nos preocupando. Então, existe somente uma coisa a ser feita. Nós devemos parar essa preocupação. Devemos matá-la. Os sábios homens deste século maravilhoso fizeram grandes descobertas nas suas observações da natureza. Eles descobriram que tudo que foi criado tem seu uso. Eles lhe ensinarão a não matar as moscas com as fitas com cola adocicada, pois as moscas são os necrófagos da natureza. Eles lhe dirão exatamente quais são os deveres e responsabilidades especiais de cada um dos micróbios microscópicos. Em seus estados mais selvagens de entusiasmo científico, eles podem se aventurar a lhe persuadir a acreditar que até o mosquito serve a um propósito real na natureza. Mas nenhum homem que já existiu pode verdadeiramente falar coisas boas sobre a preocupação. A preocupação é premeditação semeada. A preocupação é diminuir possíveis tristezas futuras para que o indivíduo possa ter um presente miserável. A preocupação é a mãe da insônia. A preocupação é o traidor do nosso lado, que umedece a nossa pólvora e enfraquece nossa mira, sob o disfarce de nos ajudar a suportar o presente e de estar preparada para o futuro. A preocupação multiplica inimigos dentro de nossa própria mente para consumir nossa força. A preocupação é o domínio da mente sobre uma ideia vaga, incansável, insatisfatória, medonha e terrível. A energia mental e a força que deveriam estar concentradas nas sucessivas tarefas do dia são constante e sorrateiramente abstraídas e absorvidas por uma ideia fixa. Toda a força rica do trabalho inconsciente da mente, que produz nossos melhores sucessos, que representa nossa melhor atividade, é extraída, desviada e desperdiçada em preocupação. A preocupação não deve ser confundida com ansiedade, apesar de ambas concordarem no significado, originalmente, uma asfixia ou um estrangulamento, referindo-se, obviamente, ao efeito de sufocamento sobre uma atividade individual. A ansiedade encara os maiores problemas da vida de forma séria e calma, com dignidade. A ansiedade sempre sugere uma possibilidade esperançosa. É ativa em estar disponível e em conceber medidas para atingir o resultado. Agora, a preocupação não é uma grande tristeza individual. É uma colônia de minúsculos, indistintos, insignificantes e incansáveis demoniozinhos do medo, que se tornam importantes apenas por sua combinação, sua constância e interação. Quando a morte chega, quando alguém que amamos nos deixa, e o silêncio, a solidão e o vazio de todas as coisas nos fazem olhar para o futuro sem lágrimas, nós desistimos de nós mesmos, por um tempo, por conta da agonia do isolamento. Essa não é uma preocupação insignificante que devemos matar antes que nos mate. Essa é a terrível majestade da tristeza, que misericordiosamente nos entorpece, embora possa mais tarde se tornar, no trabalho misterioso da onipotência, um rebatismo e uma regeneração. É o hábito da preocupação, o constante aumento das preocupações insignificantes que eclipsam o sol da felicidade, contra o que eu aqui protesto. Para curar a preocupação, o indivíduo precisa ser seu próprio médico. Ele deve dar ao caso um tratamento heróico. Ele deve perceber, com cada fibra do seu ser, a total e absoluta inutilidade da preocupação. Ele não deve pensar nela como um lugar comum, um pedaço de uma mera teoria. É uma realidade que ele deve traduzir para si mesmo, das simples palavras para um fato real e vivo. Ele deve entender completamente que, se for possível para ele gastar toda uma série de eternidades com preocupação, isso não mudaria nenhuma vírgula ou um tio do fato. É um tempo para ação, não para preocupação, porque a preocupação paralisa o pensamento e a ação também. Se você criar uma coluna com valores a serem somados, nenhuma quantidade de preocupação pode mudar o total da soma desses valores.
O resultado está envolto na inevitabilidade da matemática. O resultado somente poderá ser diferente se mudarem os valores que são lançados, um a um, na coluna. O único momento em que o homem não pode se dar ao luxo de se preocupar é quando ele se preocupa. Ele então está enfrentando uma mudança radical no assunto, ou imagina que esteja. Esse é o momento em que ele necessita de 100% da sua energia mental para fazer os seus planos rapidamente, para verificar qual decisão é a mais sábia, para ter uma boa visão do céu e do seu percurso e uma mão firme no leme, até que tenha enfrentado a tempestade com segurança. Existem duas razões pelas quais o homem não deve se preocupar e qualquer uma das duas deve funcionar em qualquer situação. Primeiro, porque ele não pode impedir os resultados que teme. Segundo, porque ele pode impedi-los. Se ele é incapaz de evitar o golpe, precisa de uma concentração mental perfeita para enfrentá-lo bravamente, aliviando a força do golpe, para que possa salvar o que puder do naufrágio, para manter a sua força nesse momento em que tem que planejar um novo futuro. Se ele pode impedir o mal que teme, então não tem necessidade de se preocupar, porque caso fizesse isso, estaria desperdiçando sua energia na sua hora de maior necessidade. Se um homem, dia após dia, faz o melhor que pode com a luz que tem, ele não precisa temer, não precisa se arrepender, não precisa se preocupar. Nenhuma agonia de preocupação faria nada para ajudá-lo. Nenhum mortal, nenhum anjo pode fazer mais do que o seu melhor. Se olhamos para trás para a nossa vida passada, nós veremos como, no maravilhoso trabalhar dos acontecimentos, as cidades das nossas maiores felicidades e de nossos sucessos completos foram construídas às margens dos rios das nossas tristezas, dos nossos mais miseráveis fracassos. Então, nós percebemos que a nossa felicidade ou sucesso atuais teriam sido impossíveis se não fosse por algumas terríveis aflições e perdas no passado. Alguma maravilhosa força potente na evolução de nosso caráter e de nosso destino. Isso deveria ser um estímulo maravilhoso para suportarmos os desafios e tristezas da vida. Curar alguém de uma preocupação não é uma tarefa fácil. Ela não será removida em 2 ou 3 aplicações do remédio enganador de alguma filosofia barata, mas requererá somente senso comum claro e simples aplicado ao negócio da vida. O homem não tem o direito de desperdiçar suas energias, de enfraquecer seus próprios poderes e influências, porque tem deveres inalienáveis para com ele mesmo, sua família, a sociedade e o mundo. A grandeza da simplicidade. A simplicidade é a eliminação de tudo que é não essencial em todas as coisas. Ela reduz a vida ao mínimo das necessidades reais e a eleva até o máximo de seus poderes. A simplicidade significa sobrevivência, não do mais apto, mas do melhor. Na moral, ela mata as ervas do vício e da fraqueza, de modo que as flores da virtude e da força tenham espaço para crescer. A simplicidade elimina o desperdício e intensifica a concentração. Todas as grandes verdades são simples. Nenhum caráter pode ser simples, a não ser que seja fundamentado na verdade. A não ser que seja vivido em harmonia com sua própria consciência e ideais. A simplicidade é a pura luz branca de uma vida vivida a partir do interior. Ela é destruída por qualquer tentativa de viver em harmonia com a opinião pública. A opinião pública é a consciência dirigida por um sindicato, em que o indivíduo é meramente um acionista, mas o indivíduo tem a consciência da qual ele é o único proprietário. Adaptar a sua vida a seus próprios ideais é a estrada real para a simplicidade. A afetação é a confissão da inferioridade. É uma proclamação desnecessária de alguém que não vive a vida que finge viver. A simplicidade é o desafio tranquilo das coisas não essenciais da vida. Uma fome interminável por aquilo que não é essencial, que é o segredo de muito do descontentamento do mundo. É o esforço constante para ofuscar os outros que mata a simplicidade e a felicidade. A natureza, em todas as suas revelações, procura ensinar ao homem a grandeza da simplicidade. A saúde não é nada, além de viver uma vida física em harmonia com algumas leis simples, claramente definidas. Comida simples, exercício simples,
Precauções simples farão maravilhas. Mas o homem se cansa das coisas simples. Ele se rende a tentações sutis no comer e beber. Ele escuta a sua boca, em vez da natureza. E ele sofre. E é então levado a conhecer intimamente a indigestão e se senta como uma criança diante de sua mesa farta, forçado a se limitar a comer as comidas simples que desdenhava. Existe uma força vigorosa nas horas de dor e de aflição, para escapar do mundo e da sociedade e retornar aos deveres e interesses simples que descuidamos e esquecemos. Nosso mundo fica menor, mas torna-se mais querido e mais grandioso. As coisas simples têm um novo encanto para nós, e de repente percebemos que temos renunciado a tudo o que é maior e melhor em nossa busca por algum fantasma. A simplicidade é a característica mais difícil de reproduzir. A assinatura mais difícil de copiar é aquela que é a mais simples, a mais exclusiva e mais livre de ornamentos. A nota que é a mais difícil de falsificar com sucesso é aquela que contém poucas linhas e a que tem detalhes menos complicados. Tão simples que qualquer desvio do normal é imediatamente aparente. Assim também é na mente e na moral. A simplicidade num ato é a expressão visível da simplicidade do pensamento. Os homens que carregam em seus ombros o destino de uma nação são quietos, modestos e despretensiosos. Normalmente, eles se tornam gentis, calmos e simples por meio da disciplina de suas responsabilidades. Eles não têm espaço nas suas mentes para a pequenez da vaidade pessoal. Assim também é na mente e na moral. A vida prossegue maravilhosamente bela quando a vislumbramos como simples. Quando conseguimos deixar de lado os cuidados e tristezas triviais, preocupações e fracassos, e falar, eles não contam. Elas não são as coisas reais da vida. Não são nada, além de interrupções. Existe alguma coisa dentro de mim, minha individualidade, que faz com que estes mosquitos de problemas pareçam tão insignificantes para que eu os permita terem qualquer domínio sobre mim. A simplicidade é um solo mental em que a fraude, a mentira, a enganação, a traição, o egoísmo e a ambição não podem crescer. O homem cujo caráter é simples encara a verdade e honestidade tão diretamente que ele não tem consciência da intriga e corrupção à sua volta. Ele é surdo aos palpites e sussurros dos erros que uma natureza duvidosa suspeitaria mesmo antes que existissem. Ele desdenha combater intrigas com intrigas, ter poder por meio do suborno, prestar falsas honras ao inferior que teve uma sorte temporária. Para a verdadeira simplicidade, perceber uma verdade é começar a vivê-la. Ver um dever é começar a cumpri-lo. Nada de grandioso pode entrar na consciência de um homem de simplicidade e permanecer apenas como uma teoria. A simplicidade num caráter é como uma agulha de uma bússola. Ela conhece apenas um ponto, o seu norte, o seu ideal. Vamos tentar cultivar essa simplicidade em todas as coisas na nossa vida. O primeiro passo em direção à simplicidade é simplificar. O começo do progresso ou reforma mental ou moral é sempre a renúncia ou o sacrifício. A rejeição, desistência ou destruição de aspectos separados, de hábitos ou da vida nos mantiveram afastados de coisas mais elevadas. Reformule sua dieta e você a simplificará. Faça seu discurso mais verdadeiro e mais elevado e você o simplificará. Reformule sua moral e você começará a eliminar as suas imoralidades. A verdade de toda grandeza é a simplicidade. Faça da simplicidade o lema da sua vida e você será grande. Hábitos simples, modos simples, necessidades simples, palavras simples, crenças simples, todas são manifestações puras de uma mente e coração de simplicidade. A simplicidade nunca deve estar associada à fraqueza e à ignorância. Ela representa reduzir toneladas de minério em pepitas de ouro. Ela representa a luz de conhecimento mais completo. Significa que o indivíduo viu a loucura e o vazio daquelas coisas que fazem a soma na vida de outros. Ele desprezou o que os outros estão cegamente buscando viver. A simplicidade é o sol de uma vida centrada e pura. O segredo de qualquer grandeza específica na vida do indivíduo. Compartilhando as nossas tristezas. O homem mais egoísta do mundo é aquele que é mais altruísta com suas tristezas.
Ele não deixa que um único de seus infortúnios não seja relatado para você, ou não seja sofrido por você. Ele lhe dá todos eles. O mundo se transforma para ele em um grande grupo criado para reter suas angústias, preocupações e desafios particulares. Seu erro está em formar esse grupo. Ele deveria controlar tudo nele mesmo. Assim, evitaria que todos pegassem algum dos seus infortúnios. A vida é um grande e sério problema para o indivíduo. Todas as nossas grandes alegrias e nossas mais profundas tristezas vêm até nós sozinhas. Devemos batalhar contra a poderosa fraqueza dentro de nós, sozinhos. Devemos viver a nossa própria vida sozinhos. Devemos aceitar a total responsabilidade por nossas vidas sozinhos. Se cada um de nós tem esse poderoso problema da vida para resolver por si próprio, se cada um de nós tem as próprias angústias, responsabilidades, fracassos, dúvidas, temores e lutos, certamente estamos fazendo o papel de covardes quando compartilhamos as nossas tristezas com os outros. Nós deveríamos procurar fazer a vida mais brilhante para os outros. Deveríamos procurar encorajá-los nos seus desafios por meio do exemplo da nossa coragem para suportar as nossas tristezas. Deveríamos tentar esquecer os nossos fracassos e lembrar somente da nova sabedoria que eles nos deram. Nós deveríamos viver nossos lamentos contando as alegrias e privilégios ainda deixados para nós. Coloquemos para trás nossas preocupações e arrependimentos e encaremos cada novo dia da vida tão bravamente quanto pudermos. Mas não temos nenhum direito de narrar nossas tristezas e infelicidades pela comunidade afora. Se você perguntar a um homem como ele está se sentindo, ele vai traçar toda a genealogia da sua condição atual até o momento em que teve uma gripe há 4 anos. Você esperava uma palavra e ele lhe dá um tratado. Você pediu uma frase e ele lhe entrega uma enciclopédia. Seu lema: a cada homem seu próprio biógrafo devotado. Ele está compartilhando as suas tristezas. Uma mulher que tem seus desafios com suas crianças, seus problemas com seus empregados, suas dificuldades com sua família, tem como objetivos das conversas com seus interlocutores compartilhar as suas tristezas. Se ela possui uma querida criança inocente que decide não deixar ninguém dormir, não seria mais sábio para a mãe suportá-la calma e discretamente, em silêncio, do que compartilhar essa tristeza? O homem de negócios que deixa as vazia atrapalhar a sua disposição e que faz todo mundo à sua volta sofrer porque ele está doente, está compartilhando a sua falta de saúde. Não temos o direito de fazer dos outros vítimas dos nossos humores. Se doenças nos deixam aflitos ou irritados, vamos nos submeter a uma quarentena para que não espalhemos o contágio. Vamos nos forçar a falarmos devagar, a mantermos a raiva longe dos olhos, a evitarmos demonstrar a irritação na voz. Se nós sentirmos que estamos prestes a sentir azia, deixemos isso fora da nossa cabeça. Vamos impedir que a azia suba pelo nosso pescoço. A maioria das pessoas simpatiza demais com si própria, vendo-se como uma simples frase isolada do grande texto da vida. Elas se estudam muito como se estivessem separadas do resto da humanidade, ao invés de estarem vitalmente conectadas com seus companheiros. Existem algumas pessoas que se entregam à tristeza, enquanto que há outras que dão lugar à imoderação. Existe um orgulho vão pela tristeza tanto quanto pela beleza. A maioria dos indivíduos tem um estranho lapejo de vaidade ao olhar seu passado e sentir que poucas pessoas na vida sofreram desafios, dificuldades e desapontamentos, tais como os que sofreu. Quando a morte entra no círculo daqueles que amamos e que fazem nosso mundo, toda a vida fica sombria para nós. Parece-nos que não temos razão para existir, nenhum objetivo, nenhum incentivo, nenhuma esperança. O amor que faz a luta e o esforço suportáveis para nós se foi. Encaramos com olhos sem lágrimas para um futuro e não vemos futuro algum. Não desejamos um futuro. A vida se torna um passado para nós, sem futuro. Não é nada além de uma lembrança, sem esperança. Então, no divino mistério dos processos da natureza, sob o gentil e confortante toque do tempo, conforme os dias se derretem em semanas, nós começamos a gradualmente abrir os nossos olhos para o mundo à nossa volta, e o barulho e o tumulto da vida nos incomoda menos e menos a cada vez. Nós nos tornamos emocionalmente convalescentes.
Conforme os dias passam, em nosso profundo amor, na plenitude de nossa lealdade, nós frequentemente protestamos, com lágrimas nos nossos olhos, contra nosso retorno gradual ao espírito e à atmosfera dos dias do passado. Sentimos de forma sutil uma nova dor, como se estivéssemos sendo desleais com nosso amado, como se fôssemos infiéis ao nosso amor. A natureza docemente põe de lado nossas mãos, que protestam e nos diz: não há deslealdade em permitir que os ferimentos diminuam na sua dor, se curem gradualmente, como se o tempo previsse que eles podem se curar. Existem algumas naturezas totalmente absortas num amor poderoso, onde nenhuma cura é possível, mas essas são almas raras na vida. Por mais amarga que seja a nossa angústia, não temos o direito de compartilhar a nossa tristeza. Não temos o direito de lançar uma tristeza sobre naturezas felizes, enquanto obedecemos aos termos prescritos pela sociedade para vestirmos o traje do luto, como se o luto real precisasse de um uniforme. Não temos o direito de compartilhar o nosso luto usando papéis com uma pesada margem preta, tão larga quanto uma fita de chapéu, assim desfilando o nosso luto para os outros nos seus momentos mais felizes. Se a vida não se saiu bem para nós, se o destino nos deixou desconsolados, se o amor esfriou e nós nos sentamos sozinhos diante das brasas, se a vida se tornou para nós um vale de desolação, através do qual os membros cansados devem arrastar o corpo relutante, até o fim chegar. Não vamos irradiar essa atmosfera para aqueles ao nosso redor. Não vamos deixar levar estranhos pelas catatumbas da nossa vida e mostrar-lhes os ossos do nosso passado morto. Não vamos passar a nossa taça de tristeza para os outros. Mas, se devemos bebê-la, vamos tomá-la como fez Sócrates, grandiosa, heroicamente e sem reclamações. Se sua vida o levou a duvidar da existência da honra no homem e da virtude na mulher, se você sente que a religião é uma falsidade, que o espiritualismo é uma farsa, que a vida é um fracasso e a morte é a entrada para o nada, se você absorveu toda a filosofia envenenada dos pessimistas do mundo e cometeu a insensatez de acreditar nela, não compartilhe isso. Se seu companheiro está agarrado a um frágil mastro, o último remanescente de uma fé nobre e naufragada em Deus e na humanidade, deixe que ele se segure. Não afrouxe seus dedos da sua esperança, nem lhe diga que é uma ilusão. Como você sabe? Quem lhe disse que é assim? Se esses momentos de maré alta da vida levarem a sua fé na onipotência para o nada, se o amigo no qual você colocou toda a sua fé na humanidade e no Deus da humanidade o trair, não aceite rapidamente os ensinamentos desses livres pensadores modernos, que compartilham sua infidelidade por um preço por assento reservado. Busque recuperar a sua fé perdida, escutando os milhões de vozes que falam da sabedoria infinita, do amor infinito, que se manifestam na natureza e na humanidade. Então crie, tão rapidamente quanto possa, uma nova fé. A fé em algo mais elevado, melhor e mais verdadeiro do que você conheceu antes. Você pode ter uma pessoa especial no mundo a quem possa ousar mostrar, com a plenitude da confiança absoluta e perfeita fé, qualquer pensamento, qualquer esperança, qualquer tristeza, mas não ouso confiá-las ao mundo. Não mostre o mundo pela ótica da câmara de barba azul. Mantenha seus desafios e tristezas o mais perto de si mesmo, até ter conseguido dominá-los. Não enfraqueça os outros por isso, compartilhando seus infortúnios. As revelações da energia de reserva. Cada indivíduo é uma maravilha de possibilidades desconhecidas e não realizadas. 9/10 de um iceberg estão sempre debaixo d'água. 9/10 das possibilidades do bem e do mal de um indivíduo estão escondidos da sua vista. A oração de Burn, que afirma que nós poderíamos nos ver como os outros nos veem, era frágil. A resposta só poderia atender apenas à vaidade do homem. Só mostraria a ele o que os outros pensam que ele seja. Deveríamos rezar para nos vermos como nós somos. Mas nenhum homem poderia enfrentar a revelação radiante dos poderes e forças latentes dentro dele, ofuscando a fraca e estreita vida que ele está vivendo. Ele cairia cego e prostrado como fez Moisés diante da sarça ardente. O homem não é uma caixa de música mecânica, na qual o Criador deu corda e regulou para tocar um número fixo de melodias pré-determinadas. Ele é uma harpa humana,
com infinitas possibilidades de uma música ainda não revelada. As incontáveis revelações da natureza estão em seu poder de reserva. A energia de reserva é um método da natureza para enfrentar emergências. A natureza é sábia e econômica. A natureza economiza energia e esforço e dá somente o absolutamente necessário para a vida e para o desenvolvimento sob qualquer circunstância determinada. E quando novas necessidades surgem, a natureza sempre as atende por meio da sua energia de reserva. Na vida animal, a natureza revela isso em milhões de circunstâncias. Animais colocados na escuridão da caverna do mamute tiveram o sentido da visão gradualmente enfraquecido e o sentido do olfato, tato e audição intensificados. A natureza cuida de todos os animais, fazendo suas cores harmonizarem com a tonalidade geral dos seus arredores para protegê-los de seus inimigos. Aqueles animais do Ártico, que durante o verão habitam regiões sem neve, se tornam brancos quando o inverno chega. No deserto, o leão, o camelo e todos os antílopes do deserto têm mais ou menos a mesma cor das areias e das pedras entre as quais eles vivem. As cores mudam conforme os hábitos dos animais mudam de geração em geração. A natureza, por meio da sua energia de reserva, sempre atende às novas necessidades dos animais, com nova força, nova harmonia, com novas condições. Há cerca de 45 anos, 3 casais de coelhos para criação foram introduzidos na Austrália. Atualmente, o crescimento desses 6 imigrantes pode chegar a milhões. Eles se tornaram uma peste para o país. Fortunas foram gastas para exterminá-los. Cercas de arame farpado bem altas foram construídas, se estendendo por muitos quilômetros para deter esses invasores. Os coelhos tiveram que lutar contra terríveis probabilidades para sobreviver, mas, atualmente, eles derrotaram um homem. Desenvolveram uma longa unha com a qual eles conseguem se agarrar às cercas enquanto eles estão escalando. Com essa mesma unha, eles conseguem cavar de 15 a 20 centímetros por baixo da rede e então entrar nos campos, que representam comida e vida para eles. Eles agora estão rindo dos homens. A energia de reserva revigorou para esses coelhos. Possibilidades latentes, porque eles não aceitaram pacificamente as suas condições, mas, na sua luta para sobreviver, aprenderam como viver. No mundo vegetal, a natureza está constantemente revelando a energia de reserva. As possibilidades quase infinitas de cores estão presentes em todas as plantas verdes, até nas raízes e caules. Para revelá-las, são necessárias apenas as condições apropriadas. Obedecendo às leis da natureza, o homem poderá cultivar folhas tão lindamente coloridas quanto as flores. A rosa selvagem tem uma única corola, mas, quando cultivada em um solo rico, os numerosos estames amarelos da flor tornam-se as folhas vermelhas brilhantes da rosa de Provence. Isso não é nada além do milagre da energia de reserva da natureza. Uma vez, a banana foi um lírio tropical. O pêssego foi alguma vez uma amêndoa amarga. Para contar a história completa da energia de reserva da natureza, eu teria que escrever a história do universo em milhares de volumes. A natureza acredita muito em motores duplos. O homem está equipado com quase todas as partes do seu corpo em duplicidade: olhos, orelhas, pulmões, braços e pernas. De modo que, caso um enfraqueça, o seu parceiro, por meio da energia de reserva, seja suficientemente estimulado para atuar pelos dois. Até mesmo quando uma parte não é duplicada, como o nariz, existe uma divisão de partes para que haja sempre uma reserva. A natureza, para uma proteção sempre maior, tem para todas as partes do corpo um substituto em treinamento, para que esteja pronto numa crise, como o sentido do tato para os cegos. Os pássaros, quando assustados, agitam suas penas. O cachorro que esteve na água, molhado, sacode sua pelagem para que cada pelo se destaque. Um porco-espinho assustado projeta cada espinho. Essas ações são produzidas pelos músculos da pele, que são rudimentares no homem e sobre os quais, em condições normais, ele não tem controle. Mas, em um momento de um medo horrível, a energia de reserva acelera sua atuação num segundo e o cabelo em sua cabeça fica arrepiado na intensidade do seu temor. A natureza que então olha tão carinhosamente sobre as necessidades físicas do homem é igualmente previdente em armazenar para ele uma energia de reserva mental e moral.
O homem pode falhar em dezenas de diferentes áreas de atividades, e então ter um brilhante sucesso numa área na qual ele não tem nenhuma habilidade conhecida. Não devemos nunca ficar conformados com o que somos e dizer: não há motivo para que eu tente, eu nunca serei bom, eu nem sou inteligente. Porém, a lei da energia de reserva está para nós como uma fada madrinha e diz: existe um feitiço através do qual você pode transformar os refugos sombrios do seu atual presente em puro ouro de força e poder. O feitiço é sempre fazer o seu melhor, sempre ousar mais, e a dimensão total da sua conquista final jamais poderá ser revelada antecipadamente. Confie em mim para lhe ajudar com novas revelações de força em novas emergências. Nunca desanime porque seu poder parece muito insignificante e seu progresso muito lento. Os mais grandiosos e melhores homens fracassaram em alguma atividade. Fracassaram várias vezes, antes que seu fracasso fosse coroado com sucesso. Existe na mitologia nórdica a crença de que a força dos inimigos que matamos entra em nós. Isso é verdade com relação ao caráter. Conforme dominamos uma paixão, um pensamento, um sentimento, um desejo, conforme nos erguemos acima de alguns impulsos, a força daquela vitória, por mais trivial que possa ser, será guardada pela natureza como uma energia de reserva que virá até nós na hora de nossa necessidade. Se colocássemos diante de quase todos os indivíduos o mapa completo do seu futuro, seus desafios, tristezas, fracassos, aflições, perdas, doenças e solidão, e perguntássemos se conseguiriam suportá-los, eles diriam: não, eu não aguentaria tudo isso. Mas eles podem e eles conseguem. As esperanças em cuja realização apostaram todo o seu futuro tornam-se vivas à medida que eles se aproximam delas. Amigos nos quais confiavam os traem. O mundo se torna insensível para com eles. A criança cujo sorriso é a luz de sua vida desonra seu nome. A morte tira deles a esposa do seu coração. A energia de reserva vem cuidando deles e sempre dando-lhes novas forças, até mesmo enquanto eles dormem. Se estivermos conscientes de alguma fraqueza e desejarmos dominá-la, podemos nos colocar em posições em que devemos agir de modo a fortalecermos nós mesmos por meio dessa fraqueza. Impedir nossa retirada, queimar nossas pontes atrás de nós e lutar, como os espartanos, até que a vitória seja nossa. A energia de reserva é como uma maná dada aos filhos de Israel no deserto, apenas o suficiente para mantê-los por um dia desheredado. Cada dia, sucessivamente, tinha seu novo reabastecimento de força. Existe na torre inclinada de Pisa uma escada em espiral tão inclinada que, na sua escalada, apenas um degrau é revelado a cada degrau que galgamos. Mas a cada degrau que galgamos, o próximo se torna visível. E assim, degrau por degrau, até o mais alto. Assim, na divina economia do universo, a energia de reserva é uma constante e gradual revelação da nossa força interior para atender a cada nova necessidade. E não importa qual seja a nossa linha de vida, nós deveríamos sentir que temos dentro de nós força e possibilidades infinitas ainda não experimentadas e que, se acreditarmos e fizermos o nosso melhor, o anjo da energia de reserva caminhará ao nosso lado e até mesmo dividirá as águas do Mar Vermelho das nossas tristezas e desafios para que possamos atravessá-lo de forma segura. Obrigada por escutar. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que por gentileza se inscreva no meu canal e ative as notificações. Te encontro na segunda e última parte desse vídeo. Até lá!